Hoje é dia da gente ver o eixo 3, integração de benefícios, serviços socioassistenciais, fortalecendo a proteção social, segurança de renda e a inclusão social dentro do SUAS. E vamos começar com o que para mim seria o problema macro dentro desse eixo, que é então a fragmentação entre benefícios, serviços socioassistenciais e as políticas públicas que estão relacionadas, são as nossas políticas intersetoriais. O SUAS, embora concebido como um sistema integrado, ele ainda está operando com uma forte fragmentação entre a concessão de benefícios, como BPC, benefício eventual, os programas de transferência de renda, como o programa Bolsa Família, e a oferta, então, de serviços de proteção social básica e especial. Além disso, a articulação com as outras políticas setoriais, saúde, educação, habitação, trabalho e outras, ela é insuficiente, ela é frágil, levando a respostas desarticuladas para aquelas demandas que são complexas devido à própria vulnerabilidade e risco social da população que é atendida pelo SUAS. Essa fragmentação impede que a proteção social seja integral, reduz a política de assistência muitas vezes a uma mera provisão financeira, sem um acompanhamento que vá promover a autonomia e a superação das vulnerabilidades. Essa forma de trabalhar ela acaba contribuindo para aquela ideia de que o SUAS oferta ajuda e não enfrentamento dessas situações. Essa desintegração das políticas vai refletir essa lógica capitalista de lidar, então, com a questão social de uma forma pontual e paliativa, ao invés de estrutural. E muitas vezes tendo como consequência a manutenção das famílias num ciclo de dependência, ao invés de impulsionar elas, então, para a emancipação. Claro que é para essa direção, entende, O SUAS, ao não integrar, então, as próprias ferramentas dele, falha em ser um sistema capaz de transformar a vida das pessoas de uma forma profunda e que seja duradoura, que seja sustentável. O nosso senso, por exemplo, de gestão de tempo dentro do SUAS, dentro das unidades, está muito mais ligado à quantidade de pessoas que a gente alcança do que a qualidade do impacto que tem para a garantia de proteção social integral. E nessa política, a gente vive então entre a cruz e a espada. Se de um lado a gente minimiza os efeitos da desigualdade dentro do capitalismo, de outro a gente passiviza as pessoas para uma luta mais orgânica, justamente porque essa passivização, ela aquieta aquele nosso ímpeto de agora eu vou barbarizar, essa coisa toda, eu não tenho mais o que perder, então vai, Mas aqui que tá. É nesse sentido que a fragmentação da nossa resposta leva à passivização. Quando a gente atende de uma forma integrada, cada usuário e família que passa por nós tem essa minimização da fome ou da luta por sobrevivência, no sentido bem de subsistir, tá, gente? Pelos programas de transferência de renda, mas é no acompanhamento e nas estratégias de atendimento coletivo, de convivência, que a gente mobiliza a passagem de uma consciência ingênua para uma consciência crítica. Então é na integração de outras políticas e na promoção da autonomia dessas pessoas que a gente é capaz de gerar o acesso à renda conectado com uma evolução mental que não gere a passivização, mas sim consciência sobre direitos e das formas de lutar por ele, tanto numa esfera individual quanto coletiva. E o que a gente pode, então, pensar de caminhos nesse sentido? No nível local, a gente tem que melhorar a nossa análise dos dados entre as famílias beneficiárias de programas de transferência de renda e ali dados que já tem, não estamos aqui, não vamos inventar roda, tá, gente? Dados que a gente já tem nos bancos de dados que a gente já tem dentro do SUAS e daqueles que estão em atendimento particularizado ou de atendimento em grupo ou, então, de acompanhamento. Principalmente na proteção básica, isso tem que ser contabilizado. Além dos casos que a gente tem acompanhamento, que a gente costuma dizer que é ali número de famílias por técnico e tal, a gente precisa ter essa noção do volume desse tipo de atendimento, que não está contabilizado ali. Esses dados precisam passar pelo nosso fluxo de referência contra referência, para aqueles municípios então que têm mais de um serviço, e também na discussão com a gestão. Para mim, o melhor cenário seria a gente ter um fluxo de informação e acompanhamento que fosse compartilhado entre as unidades de cada território e a gestão.
Então pega essa ideia, faz uma lista aí de todas as pessoas que a gente tem no CAD por território, que recebe o programa Bolsa Família, que tem então o BPC. Cruza esses dados com as famílias que recebem algum benefício eventual, que passam por atendimento, que participam dos grupos e que estão também em acompanhamento. E só de fazer esse cruzamento, a tua cabeça vai explodir de insight, de como gerar melhores respostas em cada território, abrir a tua visão em relação à capacidade de resposta de cada unidade em relação às demandas do território. Nossa, assim, ó, vai te gerar muitos dados valiosíssimos para saber como construir metas para o plano municipal, que é para esse ano, que realmente tem um impacto nas comunidades. E eu não vou aqui retomar, né, não tem necessidade de retomar os protocolos e planos municipais intersetoriais, porque eu já trouxe isso num vídeo anterior dessa série aqui dos eixos para a conferência, mas certamente na efetivação dessa deliberação, de uma deliberação desse porte, a gente teria uma melhora significativa com relação a esse desafio da fragmentação, inclusive do reconhecimento pelas outras políticas em relação ao público prioritário do atendimento levantado pelo Cadastro Único, não apenas para assistência social, mas também para as demais políticas públicas. Em virtude desse desafio, nós temos então a geração de outros dois desafios que para mim estão relacionados. Um deles trata da desarticulação entre a segurança de renda e as demais seguranças socioassistenciais. Para nós fica muito nítido quando se oferta ou não a segurança de sobrevivência, porque ela está baseada no concreto, que é viabilizar acesso à renda, a dinheiro, a bens de consumo básicos, então que se faz pelos programas de transferência de renda, BPC e benefícios eventuais. Contudo, a gente não enxerga as outras seguranças, porque elas requerem unir pontos que são objetivos e subjetivos no acesso dos usuários. O risco maior e justamente o que mais acontece é ter essa oferta desarticulada, não ter uma preocupação real se a gente está ou não ofertando as demais seguranças. Entende que para a oferta existir, não basta tu ter intenção, tu tem que ter dados reais que identifiquem e meçam quantitativa e qualitativamente se essas seguranças estão sendo providas. A segurança de acolhida não é só receber o usuário, escutar o que ele diz e atender ali as necessidades que tu identifica. Isso seria a gente olhar de uma maneira linear, né, de como os usuários andam pelos serviços. Para a segurança de acolhida, tem que ter um planejamento estratégico que envolve, por exemplo, o ambiente físico adequado, para sigilo, para acessibilidade, para capacidade de atendimento tanto individual quanto por grupo, de equipamentos e tal. Mas também uma ambiência acolhedora, que é uma preparação do espaço e do próprio profissional para que esse espaço seja ideal para os usuários se expressarem, com respeito, sem discriminação, favorecendo uma troca, um diálogo entre outras coisas que também são importantes. E aqui no canal eu tenho um vídeo sobre isso, onde eu falo dos manejos do atendimento, que materializam em muito essa segurança de acolhida. E eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês assistirem depois, tá? Já para a segurança de convívio familiar e comunitário, a nossa visão tem que ir além de fortalecer os vínculos, mas sim de entender o que isso significa na oferta de proteção social. Essa segurança pressupõe que os indivíduos que tenham fortalecidos os seus vínculos familiares e comunitários, e aqui comunitários não é só do território, tá? Mas sim de laços sociais, de amizade, de coleguismo, de trabalho, enfim, mais amplo, tá, gente? Porque se entende que tendo esse vínculo, se tem mais condições de enfrentar as adversidades, tem uma melhor resposta frente a uma situação difícil. Então, mesmo que esteja vulnerável de alguma forma. Olha só o que eu estou dizendo. Olha a dimensão do coletivo no entendimento da proteção social. Significa que ao investir na segurança de convívio, se está fortalecendo a função protetiva das famílias e das comunidades para que elas exerçam proteção sobre seus membros. E como a gente realiza essa segurança no dia a dia? É através do desenvolvimento de potencialidades, reforçando e promovendo a construção cultural, política dos territórios. Então, por isso
que nos nossos atendimentos a gente vai ver questões comportamentais, a quebra de padrões nocivos e da articulação de redes de apoio, que isso é o nosso básico. Então, que todos esses temas também tem aqui no canal para vocês assistirem, eu vou deixar também o link aqui, tá? E agora, com essa reflexão, me responde, adianta ter segurança de renda para superar, ou mesmo, vamos dizer aqui, minimizar uma condição de vulnerabilidade e de risco social? É óbvio que não. Então, se tiver desarticulação entre as seguranças, não se operacionaliza a proteção social. Lamento dizer, mas daí a gente está trabalhando para mostrar serviço e não para transformar. E ter a oferta de proteção social incompleta, centrada apenas na renda, falha em promover um serviço voltado à emancipação e à superação das vulnerabilidades sociais, mesmo que seja um ideal lá no horizonte, né, pra gente, uma direção pra gente seguir. Então, o direito à proteção social integral falha quando se oferece alívio temporário da pobreza ou da escassez, de uma forma geral, sem condição para que as pessoas e as famílias construam autonomia para gerenciar a resposta aos riscos. E aí, o que a gente tem aqui de caminho? Eu já trouxe um caminho no desafio anterior sobre a leitura dos dados, mas não é só para ler. Tem que servir para incidir, para intervir no território. E como que a gente pode fazer isso? Identificando quem são os usuários que estão vinculados à oferta de transferência de renda ou benefícios eventuais e criar uma estratégia, então, de atendimento periódico, mesmo que seja espaçado, buscando, então, a oferta dessas outras seguranças articuladas a um monitoramento do impacto na proteção social. Nas conferências, dificilmente tu vai ver isso, vai ver alguma deliberação desse tipo, principalmente vindo dos usuários, mas nós que somos trabalhadores, que somos gestores, precisamos pautar, não só pensando nessa gestão, mas entendendo que esse tipo de debate traz uma maturidade para o sistema como um todo no âmbito local. Então isso vai reverberar lá na próxima conferência também. Tanto nas conferências quanto na atuação do permanente dos conselhos municipais, tem que ampliar esse debate e a normatização sobre a interdependência dessas seguranças socioassistenciais. Então, para garantir que o planejamento e avaliação da política contemple a totalidade das proteções que são ofertadas. E o outro desafio que eu falei vai tratar então da fragilidade do fortalecimento do cadastro único como base para as políticas públicas integradas intersetoriais. O CAD é o maior banco de dados que tem um levantamento socioeconômico das famílias brasileiras, em especial daquelas de baixa renda. Apesar de ser a principal porta de entrada para grande parte das políticas sociais, o cadastro único está entrosado como sistema de informação só na assistência social, tendo uma fragilidade significativa na gestão intersetorial. Ainda que existam muitas fragilidades para a execução do CAD em relação à atualização cadastral, à busca ativa, divergências que a gente tem, técnicas, políticas e tudo mais, o nosso foco aqui é na subutilização estratégica dos dados para um planejamento e articulação entre as políticas. Quando a gente fala de dados desatualizados ou da ausência de um cadastramento de populações específicas, por exemplo, significa que parte da população está sem acesso não só à renda e a programas, mas a grande parte das políticas, desconhecendo direitos e garantias que já poderiam estar usufruindo, melhorando a qualidade de vida. Então, a fragilidade do CAD expressa a própria fragilidade das políticas públicas desarticuladas, que mantêm e podem até aprofundar a invisibilidade e a exclusão de vários grupos que são vulneráveis. O resultado é a falha nessa redistribuição mais efetiva, então, de recursos e do combate à desigualdade, em especial do combate à pobreza. Então, não existe proteção integral sem articulação entre as políticas públicas. O SUAS tem isso tão evidente que na tipificação dos serviços, de todos os serviços, tem um item sobre articulação. Porque mesmo que o SUAS estivesse assim, no máximo da qualidade e da competência, sozinho, ele não daria conta de prover uma proteção social integral.
Por isso que quando se fala no acesso ao CAD e se mobiliza toda uma força-tarefa, que vem acontecendo já há alguns anos, para chegar mais perto de quem precisa, isso se traduz na intenção de reverter a lógica da marginalização. Então, o CAD vai dar conta disso sozinho, só por ele existir? Não vai. Então, o direito à proteção social começa pelo reconhecimento da existência dessas necessidades e esse banco de dados nos oferece um panorama dessas necessidades e das vulnerabilidades que estão associadas. Mas cabe aos gestores fazer com que esses dados extrapolem a assistência social e sejam de conhecimento e análise das outras políticas. E aí vamos pensar o que a gente tem de caminho nesse sentido. Um dos pontos que eu gostaria que fossem trazidos nas conferências é então sobre a obrigatoriedade de uma equipe mínima permanente e capacitada para a gestão e execução do CAD único. Na minha opinião, a gente deveria ter mais profissionais de nível superior dentro das equipes mínimas, fazer uma adequação das funções dos cadastradores para enfrentar essa barreira de execução administrativa de cadastro, para associar uma atividade que é pensante, que é uma atividade política no cadastramento das famílias. Isso, para mim, seria um cenário de qualificação efetiva do atendimento e da utilização estratégica dos dados para vigilância socioassistencial e para o planejamento das políticas intersetoriais. Outro ponto importante seria, então, promover a integração do cadastro único com outras bases de dados governamentais e de várias políticas. E aqui eu quero dizer que eu reconheço que a gente avançou muito já nesse quesito, mas ainda estamos aquém do desejado e por isso eu acredito que essa pauta deve sim ser mantida nessa conferência. Eu acredito que ainda podemos qualificar muito mais, né, essa identificação das demandas e o desenho das políticas intersetoriais. Um terceiro desafio é o planejamento inadequado das unidades públicas e da rede privada do SUAS. O planejamento da nossa oferta de serviços socioassistenciais num cenário de aumento da parcerização e da redução da execução plena pelo Estado, pelos municípios, pelo Estado e tudo mais, tem que contar tanto com as unidades públicas quanto com a nossa rede conveniada. E ainda é frágil esse planejamento integrado. A consequência é falha no diagnóstico, que não consegue levantar na totalidade as necessidades dos públicos atendidos, dos territórios e também os próprios critérios de inclusão e de segmentação dos públicos não são unificados. Em muitos casos não tem meta clara, não tem uma avaliação de qualidade, sem uma distribuição geográfica que seja de fato estratégica, resulta numa sobreposição de ações em que algumas áreas têm muito e outras têm um vazio de atendimento. Então, a ausência de um planejamento qualificado e integrado dessas duas formas de rede de atendimento gera uma distribuição que é desigual dos recursos e dos próprios serviços. Então, a nossa resposta não é coerente com a demanda de cada território. Então, se a gente fizer uma análise mais profunda, mais criteriosa dessa questão, fica muito mais nítido a falta de planejamento, que ela favorece e perpetua lógicas que são assistencialistas e clientelistas, onde a oferta de serviços pode ser direcionada por interesses políticos e econômicos em detrimento das reais necessidades da população. Então, isso acaba agravando a desigualdade social e territorial, geográfica, né? Então, deixa aquelas pessoas que são mais vulneráveis desassistidas de fato e gera um descrédito na política, no poder público, afeta a relação e o vínculo entre os profissionais e os usuários. Enfim, são vários impactos disso, né? E esse é o erro da maioria dos municípios, porque parcerizam um serviço e entendem, bom, agora é tudo com eles, eu não vou mais me incomodar com isso. Só que não, gente. O conveniamento de serviço, ele deve ser uma forma de execução direta por um parceiro, mas todo o planejamento, metas, critérios, diretrizes, tudo isso tem que seguir unificado pela gestão municipal, no caso. E além disso, quando a gente convenia um serviço ou programa, ele continua sendo orientado pela tipificação. Não pode a OSC achar que ela vai fazer do jeito dela, com a cara dela. Isso não pode acontecer nem na esfera governamental e nem na rede privada do SUAS. E vamos pensar como que isso pode se materializar. Todo o planejamento da rede socioassistencial pública e conveniada, ela precisa ser
embasada nos dados da vigilância, com a elaboração, então, de mapa de demanda e de oferta territorializado, e a definição de metas e indicadores de qualidade e cobertura para cada tipo de serviço em ambas as esferas, tanto estatal quanto parcerizada. Os municípios precisam reconhecer e ampliar os critérios mínimos de qualidade, de capacidade de atendimento, de desempenho para as entidades e organizações da sociedade civil que compõem, então, a nossa rede complementar, né, a rede privada, com processos de monitoramento, de avaliação que sejam sistemáticos. Uma revisão, inclusive, dos termos de colaboração para a gente garantir a conformidade das normativas e a efetividade, então, da nossa oferta de acordo com este planejamento. Então, pode, inclusive, aí realizar, por exemplo, seminários, pactuações anuais que envolvam gestores, trabalhadores, os representantes e trabalhadores também das entidades conveniadas, para a gente fazer uma construção conjunta de metas e a otimização dos nossos recursos. Esse é um eixo bem importante e claro que a gente precisa aprofundar muito mais, mas eu quero saber o que está aparecendo aí na tua cidade nesse eixo 3. Comenta aqui, compartilha comigo, que eu gosto muito de saber como é que tá sendo as coisas por aí. Beijão!